Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, querido, que está lá na epístola de 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor vai falar nessa manhã conosco. Quero falar nessa manhã de coinonia, de comunhão com Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra, que ela venha falar profundamente nessa manhã com cada filho teu aqui. Nós não viemos aqui, Senhor, para ouvir palavra de homens. Nós não viemos aqui para ouvir, esse povo que está aqui não veio para ouvir a minha palavra, mas a tua, Senhor, que salva, que cura. Que o teu Espírito possa sondar as profundezas do nosso coração nessa manhã e tratar com as necessidades de cada um de nós, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Se tiver um pouco alto aí, viu, o volume, vocês abaixo, tá? Que eu vou falar sem dó aqui. Se tiver alto, fica... Se tiver, amém? Porque às vezes está um pouco alto o volume, eu fico segurando, mas eu não posso segurar. Querido, essa palavra diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele. Comunhão com quem? Com Deus. E essa palavra comunhão no original é koinonia. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, koinonia. Comunhão com Deus. E o que é comunhão? Eu peguei várias palavras aqui só para enriquecer, para a gente entender a profundidade da palavra, né? Comunhão seria associação, participação conjunta, ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação e comunhão de pensamentos. Tudo isso fala de comunhão. Então, quando eu digo que eu tenho comunhão com o Senhor, eu estou falando de tudo isso. Comungar junto, ter o mesmo sentimento, ter o mesmo pensamento, participar junto com Ele em tudo, ter tudo em comum com Ele. Amém? Então, se dissermos que temos koinonia com Ele, comunhão. Jesus, no seu Evangelho, lá em João 17, 21, só para a gente dar uma base aqui, que Jesus fala disso de uma maneira um pouco diferente. João 17, 21, ele vai falar assim, ó: a fim de que todos sejam um. Isso é comunhão, porque todo mundo é uma coisa só. Lembra que eu falei domingo passado da batata amassada? Isso é comunhão. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Jesus, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. Também sejam eles em nós, que somos nós aqui no Pai e no Filho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Entendeu? Comunhão com Cristo, comunhão com o Pai, comunhão com o outro, koinonia. Amém? E quando nós passamos a ter comunhão com Deus, na realidade nós entramos nele, participamos dele e passamos a viver por ele. Amém? Nós entramos no Senhor, vivemos por ele. Isso é comunhão. Não tem como a gente dizer que a gente tem comunhão com Deus se a gente não estiver dentro dele, se a gente não estiver participando dele. Isso é comunhão. Acho que o Almir comentou domingo, não sei, uma passagem, uma frase, né? Acho que aquilo que você parece com aquilo que você adora, é isso, né? Você parece com aquilo que você adora. Quando eu olho para você, e se você tem koinonia com o Pai e comunhão com Ele, e você o adora, você parece com Ele. Entendeu? É tudo, você participa da natureza de Deus, e a natureza de Deus manifesta no seu veículo. Que veículo? O seu corpo. O nosso corpo nada mais é para nós do que o veículo do Espírito. Amém? Do nosso Espírito.
Mas como o Espírito de Deus está em nós, como nós temos comunhão com o Pai, Ele expressa através desse veículo, através desse corpo, a glória do Deus unigênito. Amém? Aleluia! Vira para o teu irmão, querido, e dá um sorriso para ele. Só dá um sorriso. Amém? Glória a Deus. Vocês estão com a cara muito fechada. Está frio, mas vamos sorrir. Vamos estar comendo da palavra. Vamos arrancar essa palavra aqui. Amém? Querido, uma coisa importante que a gente tem que ter no nosso coração. Se eu quero ter coinonia com o Pai, e se eu quero ter comunhão profunda com Ele, presta atenção. Eu só devo dar ouvidos para Ele. Porque aquele a quem nós temos coinonia e comunhão, é a Ele que nós ouvimos. E eu quero colocar essa passagem só para esclarecer para você uma coisa, que é uma passagem conhecida. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. A palavra fala muito de ouvir, ouvir e ouvir. Quer ter comunhão? Tem que ouvir. Jesus em várias passagens do Evangelho vai dizer assim: quem tem ouvidos, o que ele está querendo dizer? Você quer ter comunhão comigo? Você quer ter coinonia comigo? Quer fazer parte da minha vida? Tem que ouvir. Então coinonia está relacionado com ouvir a Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Você vai nas 7 igrejas, por isso que é importante para a igreja ouvir. As 7 igrejas de Apocalipse, ele fala a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que tem acontecido nos nossos dias com a igreja? A quem ela tem ouvido? É quem ela tem coinonia. A igreja, querido, tem ouvido o que a moda diz, o que o mundo fala, o que o sistema político fala, o que o sistema religioso fala, mas a igreja não tem parado para ouvir o que Deus quer falar. Amém? Nós temos que pedir, querido, que o Senhor limpe os nossos ouvidos. A igreja precisa começar a ouvir a Deus, porque se eu tenho comunhão com Ele, é a Ele que eu ouço. Não tem como a gente ter comunhão com Deus. A gente fala que tem comunhão, que tem coinonia, que somos um com Ele e participamos dele, mas tudo que a gente faz por aquilo que o mundo está falando. E não é o mundo lá fora, é o mundo gospel que eu estou falando. Não é? O mundo gospel está ditando a moda. A igreja, quando ela nasceu em Jerusalém, era um grupo de pessoas que estavam reunidas para obedecer o Senhor. Depois ela foi para a Grécia e se tornou uma igreja filosófica. Depois ela foi para Roma e se tornou uma instituição. Depois ela foi para a Europa e se tornou uma cultura. Depois ela veio para a América Latina e se tornou um negócio. Por que a igreja perdeu esse foco lá do começo? Reunidos para obedecer a Cristo, ouvir a Cristo. Porque parou de ouvir o Senhor. Amém, querido? Que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos, porque nós temos coinonia com Ele. Se temos coinonia com Ele, vamos ouvir somente a Ele. Amém? Quando nós damos atenção à palavra do Senhor, nós acabamos por entrar, como diz o texto básico que nós lemos em 1 João, entrar na luz. Porque disse, nós ouvimos, temos comunhão com Ele, nós estamos na luz. Se ouvimos, temos conhecimento, temos clareza do seu propósito e da sua vontade para nós. O problema é para quem eu estou dando orelha, para quem que eu estou dando ouvidos. Você tem que dar ouvidos só para quem te ama, querido, quem tem comunhão com você, quem se interessa por você. Adão e Eva no jardim, olha lá o princípio, estou falando de uma coisa que está lá no princípio. Adão e Eva no jardim, todo dia Deus estava lá. Deus estava lá 24 horas por dia, mas Deus se manifestava num tempo que Ele aparecia e falava com Adão, tinha comunhão com eles. Ó, Deus estava falando para Adão, porque Adão tinha muito que aprender. Amém? Falando com Adão,
falando com Adão. Tudo estava na coinonia, tudo estava na luz, até que foi dar a orelha para a serpente. E aí, ouviu o que a serpente falou. Mas a serpente não estava interessada em coinonia e em comunhão. A serpente estava interessada na separação e na desgraça. E é por isso que muitos crentes estão nesse mesmo caminho. Estavam tão bem, estavam ouvindo a Deus, estavam no propósito, estavam na graça, estavam no jardim de Deus, uma coinonia. De repente, querido, começa a dar orelha para a serpente. E quando eu falo serpente, não é uma cobra, querido, que vai aparecer para você. Mas agora a cobra é uma pessoa que pode estar do seu lado, que pode estar no seu trabalho, que pode estar sei lá onde, na escola. E começa. Porque o diabo usou uma serpente, hoje ele usa pessoas. Você não vai ver na Bíblia em nenhum lugar mais serpente usando animal nenhum. Só foi lá. Depois ele começa a usar homens. Então o problema é na coinonia que acontece, a quem eu estou dando ouvidos. Ai, mas meu amigo, a minha amiga, é não sei quem, mas eu gosto tanto, é meu primo, é meu tio. Querido, o seu Criador é Deus, o seu Pai é Deus. A voz dele é a voz de luz, é a voz certa. A voz dele é que te direciona na comunhão e na coinonia. Você tem que ouvir a quem te ama, a quem está interessado não com a sua vida terrena, mas com a sua vida eterna. Porque as pessoas aqui embaixo, por mais que estejam interessadas com o nosso bem, ele está interessado com o teu bem aqui na terra, mas ele não sabe da tua vida eterna. E às vezes a pessoa pode estar te dando um conselho que parece bom, que quer o seu bem, mas nem ela sabe que está sendo usado pelo diabo para te levar para as trevas. Mas o diabo usa, crente, usa. Ele não incorpora, mas ele lança pensamento. Se você der atenção para isso, você está na roça. Pedro era um discípulo e foi usado por Satanás para dizer para Jesus: não vai para Jerusalém e não morra. E Jesus disse para ele: arreda-te de mim, Satanás. Você está entendendo, querido? Jesus aqui no Mateus 4,10, a serpente quis falar com Jesus. O diabo quis falar com Jesus, tentando. Só que a gente tem que aprender isso, querido. Ele diz assim no versículo 10, o diabo tentou ele 3 vezes. A Bíblia é bem clara, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente não pode dar trela, você tem que resistir, é diferente de dar atenção. E Jesus disse assim, então, Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele prestará culto. A gente tem que começar a renunciar àquilo que não presta, mesmo que pareça bom. Jesus falou a mesma coisa lá, que eu disse para Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ele estava falando com Pedro, mas olhando para Satanás. A gente não pode dar ouvido, querido. Deus tinha comunhão com Adão e Eva, e tudo estava bem enquanto eles ouviam a Deus, a quem eles tinham comunhão, até o dia que foram ouvir o que a serpente queria dizer. Então nós precisamos começar. Se temos coinonia com Ele, a primeira coisa que precisamos aprender: só Ele eu devo ouvir. Mesmo que seja um homem de Deus, mesmo que seja um pastor, um apóstolo, sei lá o título. Ah, o bispo falou. Gente, eu tenho visto tantas pessoas fazendo coisas terríveis, mas dizem assim: eu faço porque o apóstolo falou, eu faço porque o bispo falou, eu faço porque o pastor falou. O pastor falou, mas não é de Deus, não faça. Porque prevalece a voz do sumo pastor. Amém? E ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, se você tem comunhão com o Senhor, se você tem coinonia com o Senhor, você sabe quando Deus está falando. E quando você ouve uma voz estranha, também você sabe que não é a voz de Deus. Amém, querido? Para que a igreja não possa errar, para que a igreja não possa perder o foco, Jesus está voltando. Nós não podemos agora, como é que é, nada e morrer na praia. Nós não podemos errar no final da caminhada. Nós não podemos errar nesse tempo que Jesus está voltando. Que tantas pessoas estão preocupadas com as coisas daqui, em comer das coisas daqui, e ficam
Querido, ficam ligados na terra, parece minhoca, os crentes de hoje, né? Não quero falar de quem está lá fora, quem está lá fora já está fora. Que quer só comer as coisas da terra, que quer as coisas da terra, que não tem gosto pelas coisas do céu. E aí fica. Eu tenho certeza que quando Deus enviou o dilúvio, as pessoas jamais pensavam que as águas iriam vir. Por 120 anos, Noé pregando a justiça e pregando: Deus vai destruir o mundo, vamos entrar na arca, vamos nos separar desse muito maldoso. Ninguém esperava, querido. O coração deles está igual ao coração nosso, dessa geração que Jesus está perguntando. Ninguém está esperando a volta de Cristo. Ninguém está esperando que vai tocar uma trombeta e vai desaparecer milhares ou milhões da terra. Mas vai chegar a hora que muitos vão se alegrar e muitos vão ficar tristes. E vai falar: pois não é que tocou mesmo? E não é que sumiu mesmo os crentes? E eu fiquei... Que o pior não vai ser para quem não está avisado, o pior para quem está sendo avisado, culto após culto, ficar. É para esse que vai ser o pior. Assim como o inferno hoje, o inferno é ruim para todo mundo, mas você sabe para quem ele é mais pior? Porque queima a consciência eternamente naquele inferno, para aquele que sabia o caminho certo e quis continuar no caminho errado, e está no inferno agora e diz: puxa, eu sabia. Tem uns idiotas do meu lado aqui que não sabia, mas eu sabia. E por que eu estou aqui? E de lá não sai mais, querido. De lá vai para o juízo do trono branco. Do juízo do trono branco para o lago de fogo que arde com enxofre. Não, o lago que arde com fogo e enxofre. Então nós precisamos ouvir a Deus. A serpente, ela vai prosear com a gente. Através de mídia, música, através de coisas da terra, através de entretenimento, através de WhatsApp, através de Face, através de YouTube. Eu não estou falando que nada disso deve ser usado, mas estou dizendo: presta atenção. Nós estamos numa geração que nós temos muitos pastores no curso que a gente faz de quarta lá, que eu faço com o pessoal lá da Assembleia. Tem muitos pastores e eles reclamam tudo da mesma coisa, querido. Os membros de hoje estão ouvindo tanta besteira na internet e estão tudo saindo da igreja. Ah, não tem mais igreja, a igreja não existe. Ah, não precisa dar dinheiro na igreja. Ah, todas essas coisas tontas. Tá certo que tem gente exagerando para um lado, mas também a gente não pode exagerar para o outro. Gente ouvindo besteira, que eu tenho que ficar em casa, porque a minha casa é minha igreja. Igreja é gente reunida, querido. Igreja é corpo. Seja aqui dentro, seja lá fora, seja na praça, seja onde for. É um corpo. Só que esses caras tão inteligentes que falam, tem uma falácia boa, e vai devagarzinho sendo usado por serpente, e parecendo ser homem de Deus, e convence todo mundo que não precisa mais ir para a igreja. Aí, separa. Fica fora do corpo. Precisa tomar cuidado. A mídia, o diabo fala. Não dá orelha para aquilo que não presta. Vai ouvir uma coisa, viu que começou, sai fora, não para ouvir. Que tem muito lixo na internet. Nós precisamos, querido, ter amizade com Deus. Nós precisamos ser amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós precisamos fazer, diz assim comigo: eu faço parte da linhagem de Sete, e não a de Caim. Amém? Separar-se da semente do mal. A Bíblia diz desde o começo que haveria a semente do mal e a semente do bem. A descendência do mal e a descendência do bem. A palavra do Senhor diz, eu fiz questão de colocar para a gente entender melhor, Gênesis 4:25. Olha o que diz essa palavra: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho que pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel. Abel era da semente do bem. Caim foi lá e matou. O diabo diz assim: eu preciso destruir a semente do bem para ficar só do mal. Aí Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou
a invocar o nome do Senhor novamente. Koinonia. A linhagem de Sete está relacionada com aqueles que invocam a Deus, com aqueles que ouvem a Deus, com aqueles que buscam a Deus. Então, se nós queremos ter koinonia com Deus, nós temos que saber de que linhagem eu estou fazendo parte. Porque se eu estiver andando pelos caminhos de Caim, pelos caminhos do mundo, porque Deus disse para Caim, Deus teve misericórdia dele, diz, o pecado está às portas. É você que vai ter que resisti-lo, mas ele recebeu o pecado. Então, se nós somos da linhagem que resiste o pecado que está à porta, nós somos da linhagem de Sete, a semente boa, a semente de Cristo. Mas se nós somos da linhagem que o pecado está à porta e nós dizemos, seja bem-vindo, entra. E às vezes nós parecemos o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, não é? Meu querido, é sério, a palavra de Deus é séria. Eu sei que a gente fica um pouco meio assim, mas eu preciso falar, eu também preciso receber essa palavra, eu também preciso comer dela. Nós vivemos dias que se a gente não vigiar, a gente fica. Jesus é bem claro, vigiai. 10 virgens, as 10 eram virgens, as 10 traziam lâmpadas, só que só 5 tinha óleo. Só 5 estava cheio do Espírito. Só 5 tinha reserva, não andava com o ponteirinho piscando. E quando o noivo chegou, só 5 entraram e 5 ficaram para trás. Não importa se você tem carteirinha de membro, se você foi batizado nas águas, se você vem em todos os cultos. Mas o que eu quero saber, você tem koinonia com o Senhor, você tem óleo de reserva? Você está separado do mundo? Amém, querido? Você está entendendo? Aí lá no Gênesis capítulo 6, antes de Deus destruir a terra, vai falar assim que, olha lá o que acontece. Surgiu a linhagem de Sete. Então tinha 2 sementes na terra agora. A de Sete, Enos e os outros que vieram, e mais a de Caim. Então ficou 2 grupos. E aí no capítulo 6, o que levou a Deus a destruir a terra, olha o que é, não é ter a descendência de Caim e ter a descendência de Sete. O que levou Deus a destruir a terra é que começou a misturar as sementes. Os filhos de Deus começaram a interessar-se pelas filhas dos homens. E começou a misturar a semente. E Deus não... uma coisa que Deus não quer, querido, misturar. Ou você é, ou você não é. Aí Deus destrói a terra por causa disso. O diabo, a serpente, usou mulheres bonitas, mas que eram todas pecadoras e faziam coisas terríveis, trazendo os homens para elas, para que esses homens de santo e da linhagem de Sete pudessem também cometer os pecados que ela comete. Então, nós estamos dentro da arca de Deus, que é a igreja invisível na terra. Querido, não sai da arca para dar uma volta lá fora. Não sai da arca, não se mistura. A Bíblia é bem clara, jugo desigual não pode. Não pode. Você é de Deus. Você leva o jugo leve, como diz em Mateus 11, 28. O meu fardo é leve, meu jugo é leve. Jugo é aquilo que colocava no animal. 2 bois, 2 jugos, igualzinho. Os 2 puxavam da mesma maneira. Só que quando nós colocamos o jugo do pecado, queremos andar com Deus, não dá certo. Porque o jugo é muito pesado. Ele escraviza, não dá para andar com Deus. Não dá para ter koinonia com Cristo andando com o jugo pesado. E foi isso que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6. Diz assim comigo: pecado é engodo. Engodo é aquilo que parece verdade, mas é mentira. Você joga uma minhoca na água para o peixe olha e fala comida, mas é comida? É armadilha. E o diabo sempre vai colocar na isca aquilo que você gosta, aquilo que você ama, para que lá na frente ele possa ceifar a tua alma. Por isso, 2 Coríntios 6,17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor.
Não toqueis em coisas impuras. E aí sim que ele vai falar, e eu vos receberei. E aí que ele vai dizer, serei vosso pai. E aí que ele vai dizer, sereis para mim filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. Não tem como a gente ser filhos e filhas, Deus ser nosso pai, Ele nos receber, se a gente continuar no meio do pecado e tocando em coisas impuras. Amém, querido? Glória a Deus. Você está entendendo isso? Tempo atrás me falaram assim, o fulano de tal lá. Porque às vezes tem pessoas que saem da igreja, parece... vou falar assim de uma maneira... não vou falar. Que parece que vem... e some, do nada. Mas aí eu fiquei sabendo de uma pessoa... A gente fica triste, a gente ama todo mundo. E a gente não quer que seja... Você não pertence para mim, querido. Já falei isso, que eu pertenço a vocês. Vocês não me pertencem. Se amanhã vocês quiserem ir para outra igreja, amém. Vem dar um tchau, um abraço pra gente, né? Vem falar, pastor, obrigado por tudo aí. E vai na bênção. Amém? Mas não é disso que eu quero falar. Aí uma pessoa diz assim, sabe, porque às vezes a gente fica preocupado, o que será que não vem mais? Será que eu fiz alguma coisa? E aí a gente fica sabendo, fica triste por um lado e contente por outro, porque eu fiquei sabendo assim, o fulano tal disse que não vai lá porque o senhor só fala de pecado. Não vai mais porque você só fala de pecado. Querido, eu fico triste por um lado, porque a pessoa saiu, mas fico feliz se ela está falando que eu só falo de pecado, então tá bom. Pior se eu tivesse que só falando de dinheiro. Só falando que se você só vai se dar bem, não tem mais... Eu tenho que falar do pecado, porque o que leva a pessoa para o inferno é o pecado? Sim. Então eu tenho que falar do pecado, eu não posso deixar de falar do pecado. Olha os evangelhos, Jesus o tempo todo confrontava pecado. Paulo, nas suas cartas, o tempo todo confrontava pecado. Desde o começo do mundo, os profetas confrontavam pecados. E os profetas eram aqueles que iam no nariz das pessoas e falavam os pecados em nome de Jesus. Quer dizer, naquela época não era o nome de Jesus. Por isso que ninguém gostava de profeta também. Acabe diz para Elias, tu és o perturbador de Israel. Olha o que ele fala para o profeta de Deus. Por quê? Porque Elias falava a verdade para Acabe. O que Deus queria que falasse. Então, querido, eu não estou aqui nem para falar aquilo que você gosta. Eu tenho que falar aquilo que Deus quer que fale. Então eu falo mesmo. Amém? Mas eu fico assim, triste, a gente não quer que ninguém saia. Mas por esse motivo eu fico feliz. Então eu estou fazendo a coisa certa. Outro dia eu fiquei sabendo que um saiu porque eu só falo da volta de Cristo também. Que ele diz assim, não, mas eu quero ainda ter filho, eu quero não sei o quê. Querido, Deus não está preocupado com a volta dele. Eu não posso voltar porque o fulano daqui quer ter filho. Não vai voltar nunca, porque todo mundo vem geração mais geração e todo mundo quer ter filho, não vai voltar nunca. Vai vivendo a sua vida, quer fazer o filho, faça, amém, glória a Deus. Mas que Jesus está voltando, está aí, eu preciso falar da volta de Jesus. Eu fico triste, mas fico feliz, porque realmente eu estou falando da volta de Jesus, que é uma verdade e faz parte do nosso contexto, da nossa realidade. Jesus está voltando. Mas eu acho umas coisas tão infantil nessa aí, porque eu estou falando da volta de Cristo. Se eu fosse um pastor que estivesse ofendendo as ovelhas, machucando a noiva de Cristo, porque tem pastor que faz isso, né? A gente sabe, infelizmente, que põe julgo, que maltrata, que xinga em público, que humilha. Vocês conhecem, aqui em Limeira, conhecem em outros lugares. Aí eu dou até uma razão. Não, aí também não, né? Ovelha é para ser cuidada. Mas o pastor que está andando com a ovelha, e a ovelha quer cair no buraco, ele pega o cajado e puxa, ela não pode ficar ruim. Esse pastor não me deixa nunca ir na beirada do barranco. Eu tenho que falar do pecado. Amém? O pecado é nosso maior inimigo, querido. É ou não é? Nosso maior inimigo. Quando a gente começa a encostar em Deus, a luz dele vai fazer aparecer o nosso pecado. Não tem como, querido. Quanto mais perto, mais eu vejo que eu sou falho. Quanto mais perto, mais eu vejo que eu tenho muita coisa para mudar. Eu sei que tem muita gente que usa uma palavra mais motivacional. Não, você agora... e começa a falar. E não quer falar que a pessoa ela é falha. Até o amigo falou outro dia, né, meu? Lembrei agora na escola bíblica. Teve uma pessoa também que falou,
que não quer que Jesus volte. Oh, meu Pai. Gente que não sabe o que quer da vida. A palavra de Deus diz assim, a gente chega perto, a gente sabe que o pecado vai aparecer, por isso que tem gente que não quer crescer, que não quer mais de Deus por causa disso aqui, Foi explicado aqui em João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E como que eles fazendo coisa errada e gostando daquilo, vai encostar na luz para todo mundo ver e para ele também ver que o negócio está tudo errado? Não, ele quer distância. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Tem muita gente que vai falar assim, não, Bíblia não pode ler, não pode. Por que fala isso? Não pode estudar a Bíblia. Por que não pode? Porque quanto mais você estuda, mais mostra os seus erros. Então tem gente que põe até essa doutrina por aí. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, querido? Glória a Deus. Se a gente quer coinonia com Deus, a gente hoje celebrou a ceia, e ceia lembra da cruz. Se nós queremos coinonia com Deus, nós temos que ir para a cruz. Diz para quem está do teu lado, se você quer coinonia com Deus, você tem que ir para a cruz. Amém. Jesus estava lá na última ceia, onde ele instituiu essa aliança. Ele partiu o pão, disse: esse é meu corpo. Pegou o cálice, disse: esse é meu sangue. Engraçado que nesse momento, porque Judas estava lá até que isso não acontecesse, mas eles comendo, antes que isso acontecesse, né, Jesus deu até um bocado de pão para Judas e disse que Judas saiu. Quando Judas sai, ele se separa do momento mais importante, que é a coinonia com o sofrimento de Cristo, com a cruz. Por que Jesus estava falando ali o que ia acontecer na cruz? Vocês têm que morrer comigo, vocês têm que ir para a cruz comigo, o pecado tem que ser morto lá. Então, olha, toma meu corpo e beba do meu sangue. Só que nesse momento Judas não estava lá. E tem muito crente fugindo da cruz. Não adianta, querido. Quer ir para o céu? Tem que passar pela cruz. Quer ressuscitar? Tem que passar pela cruz. Jesus não ressuscitou antes que fosse para a cruz. O princípio é para nós também. Então, para a gente ter coinonia com Deus, a gente tem que morrer. Até ontem nós estávamos falando na escola bíblica, né? Eu achei uma frase engraçada que nós ouvimos o pastor outro dia lá na aula, que ele diz assim: afoguei meu homem velho nas águas, mas a praga sabe nadar. E às vezes esse homem ele surge do nada. Então nós temos que vigiar muito. Ele está morto, sim, mas é uma coisa assim, é uma linha divisória muito tênue, muito pertinho. De repente ele aparece do nada. Por isso que a gente tem que estar sempre, morto, crucificado, se santificando, buscando mais o Senhor. Aí você vai para a cruz lá, você vai ver que um ladrão, ele rejeita a coinonia. Jesus estava pregado no meio deles, a coinonia estava ali, a comunhão estava ali, o seu salvamento eterno estava ali. Ele rejeitou. Mas o outro, em algumas horas, ele conseguiu ter comunhão. Porque quando a gente está com dor, a gente sabe disso, quando você está com dor de dente, dor de barriga, sei lá, tanta dor de cabeça, você nem presta atenção nas coisas, é ou não é? Você não está ouvindo, você não está entendendo, você não quer nem ouvir. Tem gente que fala: nem fala comigo que eu não estou bem, estou com dor de cabeça. Agora você imagine pendurado naquela cruz a dor que esses homens estavam sentindo. Só que sofrendo tanta dor, ele olhou para Cristo e enxergou nele um homem pelo qual ele poderia ter uma coinonia. É o Filho de Deus. Lembra-te de mim, eu quero estar contigo no seu reino, eu quero estar junto com você. E ele recebe salvação, querido, porque ele foi para a cruz. O outro, mesmo estando na cruz, ele não aceitou a cruz. Então nós temos que aceitar a nossa cruz. Jesus diz assim: quer ser meu discípulo? Toma a tua cruz e siga-me. Amém? E a verdadeira coinonia, querido, é amar se dando primeiro sem interesse. Diz assim comigo: amar se dando primeiro sem interesse. Amém? Outro dia eu estava
acho que eu postei no grupo, não sei se alguém entendeu, é que ele estava em inglês, um rabino, mas eu achei interessante, que ele estava contando a história de um outro rabino, e o rabino perguntou assim, o que você está fazendo aí? Eu estou comendo peixe, eu amo peixe. Aí o rabino olhou para ele e falou, você não ama o peixe, você ama você mesmo, porque você tirou o peixe da água, matou ele e fritou, então você não ama o peixe, você ama a você mesmo. E a gente confunde as coisas. A gente tem esse amor e acha que koinonia e amar é essa coisa de amar o peixe. Eu amo o Almir sempre paga um jantar para mim lá no Rei dos Pampas, e cara, eu amo esse Almir. Todo domingo ele me leva a almoçar lá. Então eu não amo o Almir, eu amo a mim mesmo. Deu para entender? Eu não amo ele, eu amo a mim mesmo. O dia que ele parar de pagar para mim, eu vou falar mal dele até. Ele pode estar na prateleira de cima, né? Mas o dia que ele não estiver legal, eu vou despencar ele da prateleira, ele vai cair lá para baixo. Amém? Amém, querido? Aí eu até marquei uma frase que ele diz lá, ó, você dá àqueles a quem você ama. Tá certo ou tá errado essa frase? Você dá àqueles a quem você ama. Tá errado. Porque se você dá só a quem você ama, é porque é um amor interesseiro. O certo é, você ama aqueles a quem você dá. Você nunca viu o cara na frente. O cara está passando frio, está passando fome, e você vai lá e dá. Isso é amor. Agora você fazer alguém porque você ama ele, puxa, eu amo o José, e aí você dá uma coisa para ele, então, não é o certo é você dar a quem você ama, porque quando você dá, você está dando a você mesmo junto, você está se oferecendo. É amor de sacrifício. Todo mundo quando vai casar é assim. Eu estou casando com a fulana de tal, porque ela vai te satisfazer as minhas necessidades físicas e emocionais. E a mulher a mesma coisa, eu casando com o fulano de tal, porque ele vai te satisfazer as minhas necessidades físicas e emocionais. E se for ver, isso não é amor. Você não ama ela, você ama a si mesmo, porque você quer alguma coisa que ela pode dar. O amor é se você não está interessado naquilo que ela pode dar, mas você está interessado em dar alguma coisa para ela ou para ele, aí é o amor verdadeiro. E a igreja tem amado da maneira errada. A igreja tem amado só os bonitos, os feios ninguém quer amar. Filho feio ninguém quer, né? Você viu, na adoção é sempre assim, você vai adotar, as pessoas hoje já escrevem lá na ficha, o que você quer? É loiro do olho azul. As pessoas têm preconceito. Isso não é amor, querido. Amor verdadeiro é quando a gente ama o feio, a gente ama o rejeitado, a gente ama... Isso é koinonia, isso é comunhão. Você está entendendo? Glória a Deus. O amor verdadeiro é o amor que dá e não o amor que recebe, viu? Diz assim comigo, o amor verdadeiro é o amor que dá e não o que recebe. Ó, quando ele diz assim, você ama aqueles a quem você dá, João 3,16, amou o mundo de tal maneira, olha lá, que deu o seu filho. Não fala que deu o seu filho a quem ele amava, mas primeiro ele amou e depois ele deu. E é um amor sem interesse, porque nós não tínhamos nada para ele, mas ele amou primeiro e deu o filho. E Jesus nos ama com esse amor. Ele foi para a cruz por nós, sem nós ter nada para ele. Amém? Glória a Deus. Então, ele ama a gente. Ele ama com amor eterno. Eu quero quase encerrar, nós estamos nos finais, dizendo para você que um grande atrapalho na nossa koinonia com o Senhor é uma coisa que se chama, diz assim comigo, vontade. Você tem vontade, sim ou não? Todos nós temos. Nós podemos usar o livre-arbítrio, querido, antes de usar a vontade para fazer as coisas de Deus. Ó, usa o livre-arbítrio antes de usar a vontade. Tem uma vontade de Deus e você quer primeiro usar o livre-arbítrio, mas eu posso não querer, e Deus fala, pode. Só que na maioria das vezes a gente se atrapalha, por isso que a gente não tem koinonia com Deus.
O que tem de crente dizendo, eu tenho comunhão, eu tenho coinonia, mas vive fazendo aquilo que Deus não pediu para fazer. E até se parece certo. A pessoa pode saber que Deus a chamou para ser, por exemplo, um pastor, eu sei que eu tenho um chamado, amém, já confirmou no coração. Aí no outro dia ele está subindo num púlpito para pregar, mas Deus fala, agora não. A minha vontade é que agora você aprenda, você cresça, você seja tratado. O dia certo eu te ponho lá. Não, mas ele tem livre-arbítrio. Ele sobe, ele quer ser pastor. Agora. Até coisa boa. E eu preciso trabalhar para o Senhor. E trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não tem tempo para a família, não tem tempo para nada. Tem tempo para Deus. Mas está trabalhando o tempo todo para Deus. Está errado. E o inverso também é errado, né? Livre-arbítrio, querido. Você pode usar. Mas é melhor fazer a vontade do Senhor. Sim ou não? É melhor fazer a vontade do Senhor. Jesus chegou em Cafarnaum e diz assim para ele, os de Cafarnaum disse assim para os discípulos, disse para Pedro, seu mestre não paga imposto não, que é o imposto anual para o templo, era 2 dracmas lá. Aí Pedro entrou e Jesus disse assim para ele, olha, quem paga imposto no reino para o rei? São os filhos ou são estrangeiros? Ele diz, os estrangeiros. É como se Jesus dissesse assim, eu sou senhor do templo, eu sou senhor de tudo, eu não preciso pagar. Mas tem que fazer, querido, é a vontade B, não é a vontade A. A vontade B é assim, para que não se escandalize, ele disse para Pedro, para que não se escandalize, vai lá, pesca um peixe, você vai achar lá a moeda e paga esse imposto. Aí você vai para o Getsêmani, Jesus estava lá orando e dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O problema não é morrer e ir para a cruz, eu não quero me separar da comunhão que eu tenho contigo eterna, eu vou levar pecado de todo mundo. Olha, ele como filho, ele tinha livre-arbítrio para dizer, Pai, eu não quero ir. Eu nasci, vivi até aqui, preguei o evangelho, falei do reino, mas eu não quero ir. Jesus podia fazer isso, podia, livre-arbítrio. Mas quando ele orou 3 vezes, e Deus não mudou o seu plano, ele diz assim, vamos levantar Pedro, Tiago e João, e vamos porque o Filho do Homem vai ser morto. Acabou, a gente tem disso à vontade, Senhor. Agora, quantos de nós não estão fugindo da cruz, não estão fugindo de alguma coisa, porque a gente quer fazer a nossa? E a gente nem pergunta, afasta de mim esse cálice, se possível. A gente fala, não, eu não quero esse cálice, acabou. Você pode? Pode, você tem um livre-arbítrio. Deus não te fez robô, só que é melhor a gente ter o Espírito de Deus e ser guiado pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus e fazer a vontade de Deus. Amém? Tudo que você for fazer, querido, seja até coisa simples, eu vou comprar um carro, eu vou comprar, seja o que for, põe o joelho no chão, ora e pergunta para Deus, é da tua vontade? É agora, porque a nossa a gente já sabe. E tem crente que vai orar só para ser confirmada a vontade dele. Ele não vai orar para falar, eu quero saber a sua vontade. Ele vai lá para tentar convencer Deus na oração que ele precisa de mais um carro. E Deus vai falar, filho, você não precisa, você já tem um. Mas esse não está legal, não está metendo muita mala, o povo está falando que eu nem tenho Deus, eu preciso comprar outro, Senhor, e vai tentando convencer a Deus que ele está certo, a vontade dele está certa. E Deus não arreda o pé quando, querido, Deus não muda. Aí nessa hora a gente tem que ser humilde e dizer, qual que é a tua vontade? Eu não quero, então eu também não quero. Os reis do Velho Testamento, Moisés dizia assim, se o Senhor não for na frente, eu não vou. O senhor está à frente desse negócio? Estou junto. O senhor está, não, nesse eu não estou, então também não estou. Isso é livre-arbítrio? Não, isso é fazer vontade de Deus. Porque o livre-arbítrio é assim, Deus não está nesse negócio, mas eu vou tentar mesmo assim, porque eu acho que eu consigo. Isso é livre-arbítrio, é burrice. Porque se nós já temos um que sabe todas as coisas e tem tudo melhor para nós, por que eu vou tentar, no meu livre-arbítrio, fazer a minha vontade? Não, tem que fazer a vontade dele. E isso é que tem separado a coinonia dos homens com Deus. Porque ou coisa difícil é fazer o homem fazer a vontade de Deus. Ou coisa difícil. Nós somos difíceis, querido.
Nós somos humanos, nós precisamos ser tratados. Por isso que Deus está trazendo essa palavra para nós hoje. Amém? Agora, encerrando, eu quero citar duas passagens que estão em Atos dos Apóstolos, falando também da nossa coinonia. Porque nós temos coinonia com Deus e temos coinonia com os irmãos. Nós estamos juntos no mesmo propósito, nós comungamos a mesma ideia, servimos ao mesmo Senhor, servimos ao mesmo Pai, servimos ao mesmo Espírito, estamos dentro de um mesmo reino. Então nós temos que ter tudo em comum entre nós. Amém? Mesmo propósito, mesmo coração, o mesmo amor, a mesma paixão pela obra de Deus. E diz assim na igreja primitiva: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na coinonia, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo junto. Junto e misturado. Amém? Junto e misturado. Coinonia, comunhão. A Bíblia diz assim, que eu tenho que honrar o meu irmão. Eu tenho que honrar você. E às vezes a gente está pecando porque não está honrando o irmão. Paulo vai dizer: tenha sempre os outros acima de você. Eu tenho que me colocar como servo teu, você como servo meu, você como servo do teu irmão que está do lado do outro. Nós somos servos. Se todo mundo honrar o outro e se colocar o outro como aquele que você tem que servir, o corpo funciona muito bem. Mas hoje as pessoas querem só ser servidas. Os discípulos brigando lá, quem é o maior no reino? E Jesus disse assim, bem claro: você quer ser o maior, seja servo de todos. Por isso que eu posso dizer, o maior servo do universo e da eternidade é Jesus, porque ele foi servo de todos os homens. Quando ele subiu naquela cruz, como sacerdote, levando a ele mesmo como sacrifício, ele estava servindo, sendo servo, oferecendo a si mesmo para toda a humanidade, o maior servo que existe. Na última ceia, ele pega um avental, coloca nele, e ele vai lavar os pés de todo mundo, servo de todos. Você quer ser maior? Sirva o teu próximo. E ele disse assim, que isso seja de exemplo para vocês. Amém, querido? Coinonia entre nós é isso, eu amar, eu te aceitar você com os seus defeitos, e você me aceitar com os meus, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, de graça em graça. Amém? Que não fique nenhuma coisinha de nós assim, puxa, eu olho para o irmão ali, mas o rapazinho chato, né? Não tenha isso em nós, querido. A gente tem que ter os olhos de Deus, os olhos de Jesus. Ele ama a todos. Se ele ama a todos, eu amo com defeito, sem defeito, de qualquer jeito. Aliás, aquele que me traz alguma coisa indiferente no coração, é esse que eu tenho que amar mais. Jesus diz assim, a quem muito amou, muito se perdoou. Amém, querido? Coinonia. Vamos nos colocar em pé. E glória a Deus. Jesus morreu por essa igreja, querido, para que nós pudéssemos sermos um.